Bom dia! Vamos para mais um Café com Tarô? Bora lá! Tá aqui o café, ó. Tomar o primeiro gole com vocês. E aqui os tarôs, o do antes e o do depois. Vamos ver o que rola dessa leitura hoje. Maravilha! Maravilha! Vamos começar com o tarô do antes? Vamos lá. E aí eu acho que eu vou fazer... Eu não sei, deixa eu ver. Ainda não decidi o que eu vou fazer. Espero que todos estejam bem, com saúde, com alegria no coração, com disposição. Espero que vocês também estejam curtindo as leituras semanais mais longas. Lembrando que segunda sai nos signos de fogo, às terças os signos de terra, às quartas água e às quintas ar. Acho que tá bom de embaralhar. É que como eu fazia muito tempo que eu não usava, me deu vontade de dar uma super embaralhada nele. Ok, o que a gente precisa refletir no dia de hoje? E aí eu vou pedir assim, olha, sobre alguma situação do passado. Porque esse é o tarô do antes. O que a gente precisa refletir no dia de hoje sobre alguma situação do passado? Beleza? Assim pra vocês? O 4 de espadas. Oh meu Deus, cadê meu outro? Pera, deixa eu pegar meu outro óculos. Eu não estava preparada para isso. É um troca-troca, né? Fala sério. Ok. Interessante. Eu vou dar uma olhada no livro, viu? Foresight. O livrinho dele aqui. Porque o 4 de espadas, ele fala sobre a gente descansar, tomar um tempo para nos curarmos de algumas batalhas perdidas, de algumas decepções. Porém aqui ele tem algumas coisas diferentes. Essa janela que normalmente tá... Ai meu Deus, já fechei a página. Pronto, deixa eu colocar um peso aqui para ela não fechar. Ele tem algumas coisas diferentes, né? Aqui, por exemplo, tem umas borboletas que eu não sei se dá para vocês verem. Pera aí. Aqui, acho que assim dá pra ver. Tem umas borboletas. Essa janela é uma janela que normalmente está fechada e a gente pode ver o vitral aqui, ela está aberta e essas borboletas estão entrando. Então, borboleta sempre tem um significado de transformação, né? Pode ser transformar as energias, transformar os pensamentos, se dar um tempo para mudar de ideia. Vamos ver aqui. Aqui fala descanse em paz. O 4 de espadas recomenda você um período de descanso e recuperação. Pode estar falando sobre solitude, descanso, recuperação.
relaxamento. Mercy é perdão, né? Tá. Interessante. Porque como a gente estava pedindo alguma coisa para ser falada sobre o que a gente precisa refletir sobre o passado, eu estou sentindo aqui, será que a gente não precisa olhar para as transformações que ocorreram com a gente no passado recente ou no passado um pouquinho mais para lá, para trás? E transformações essas que aconteceram em períodos em que a gente se deu esse tempo para parar, refletir, às vezes até tirar umas pequenas férias ou fazer um momento de meditação, um cochilo. Talvez a gente... Sabe uma coisa que eu estou pensando? Talvez a gente venha de um cansaço, que é um cansaço que está enraizado no passado, porque o 4 de espadas também fala sobre a gente tirar um tempo para descansar e se recuperar. Para algumas pessoas, isso aqui também pode estar falando sobre um momento em que você foi eu ia falar, para algumas pessoas, isso aqui pode estar falando sobre um momento em que você foi, tipo assim, não teve outra opção a não ser parar e descansar. E aí eu me lembrei da pandemia. Onde todos nós fomos obrigados a mudar muitas coisas, né, com as borboletas aqui, em que nós fomos obrigados a mudar a maneira como a gente pensa, a mudar a maneira como a gente descansa, né? Foi todo mundo colocado numa situação de fique em casa, né? Não saia. E tudo isso gerou muitas transformações na maneira como a gente age até hoje, né? Eu acredito que ninguém passou impune por aquilo. Muitas coisas foram repensadas e, Deus queira, né? Melhoradas a partir desse momento de reflexão que todos nós tivemos que passar. O que mais? Vamos ver se é isso mesmo. Eu vou pedir uma carta aqui. É isso mesmo. Putz, grilo. 5 de copas, que é uma carta de luto. É uma carta de muitas vezes a gente ver algumas coisas acontecendo e elas estarem fora do nosso controle, porque aqui a pessoa está olhando para algumas taças e tem um gatinho aqui que está derrubando, entendeu? Está derrubando o que ela tinha colocado ali. Ou seja, uma coisa tipo, eu não previ isso, não tinha como saber que isso estava acontecendo e isso está me causando dor de alguma maneira. Olha aqui a carta. E o 5 de copas é uma carta de luto, uma carta da gente lidar com coisas extremamente dolorosas e passar mesmo por esse período, passar por isso. E um 5 de ouros embaixo, que é muitas vezes a dificuldade, né, em que muitas pessoas passaram durante a pandemia, perderam o emprego, ficar sem ter onde morar, ou às vezes ter que morar com pessoas e passar por uma situação difícil de convivência, enfim, de violência, às vezes doméstica, né, que a gente teve muitos casos disso durante a pandemia também. Uau, acho que a gente ainda precisa olhar muito para isso, hein, gente? Caramba, essas 3 cartas aqui vieram pau, pau, pau. Olha aqui, o 4 de espadas, vamos dizer assim, esse descanso forçado, esse período de reclusão forçado, que nos fez olhar para muitas coisas dolorosas, e lidar com esse sentimento de impotência total, né? Meu Deus, o que dá para fazer? E ver
pessoas indo, né? E essa sensação aqui do 5 de ouros, que muitas vezes também é a saúde, né? 5 de ouros é matéria, também pode ser a preocupação com a própria saúde, a preocupação com a saúde das outras pessoas em volta da gente. Tudo isso aí sendo processado, tá? Então a gente tem que olhar para isso. A gente ainda precisa olhar para isso. Mais uma carta, vai. Tem mais alguma coisa que a gente precise olhar, pensar, refletir no dia de hoje, trazer de volta do passado para a gente refletir? Que coisa linda, a força. Como foi que a gente superou isso? Como foi que a gente conseguiu passar por isso? Como foi que a gente conseguiu domar essa fera que se aproximava da gente, ameaçadora, né? Que aqui pode ser a ameaça da morte, pode ser a ameaça desse desconhecido do que vai ser da gente amanhã, e como é que a gente conseguiu manter de alguma maneira a confiança de que a gente passaria por isso, de que a gente sairia do outro lado. Deixa eu tirar um pouquinho da luz aqui para ver se eu consigo mostrar. Oi? Se eu consigo mostrar um pouco. Aqui, pronto. É um problema, né? Se eu desligo a luz, eu fico no escuro. E se eu ligo a luz, vocês não conseguem ver a carta direito. Aí tem essa reflexão, né? Como foi que a gente conseguiu domar, inclusive, todos os medos que vieram à tona dentro da gente, todos os comportamentos de sobrevivência que a gente de repente teve que lidar, né? Foi preciso realmente muito autocontrole. Nossa, essa mensagem para mim está sendo extremamente surpreendente. Quando eu comecei a leitura, eu não pensei que fosse sair isso. É sempre assim, uma surpresinha, mas ok. Será que eu preciso falar mais alguma coisa sobre isso aqui? Eu acho que essa última carta que veio, que é a força, e é um arcano maior aqui, e esses 2 5 que são sempre cartas de extrema crise pessoal, mas ao mesmo tempo também oportunidades de crescer e de enxergar as coisas de uma outra maneira e superar a nós mesmos, assim. Eu sinto que nós tivemos muita força, hein? A gente teve que olhar para determinados aspectos, inclusive da gente, que poderiam ser egoístas, que poderiam ser raivosos, revoltados, aspectos bem sombrios da gente também, né? Fora o medo, fora a insegurança, mas outras coisas também, a revolta, né? Pensa nas pessoas que foram contra, né, você ficar em casa, foram contra a vacina, enfim, tudo isso, assim, tudo que veio de dentro da gente, que eram coisas que estavam até então sem serem vistas, né? Uau! Bom, de tudo isso que foi falado aqui, de tudo isso que veio, eu gosto que a força tenha saído aqui no final pra gente, porque é como se fosse assim, soubemos lidar com muitos aspectos sombrios e ao mesmo tempo soubemos resistir, permanecer e ter coragem de lidar com tantas coisas difíceis, né? Essas 2 cartas são cartas bem difíceis. O abandono, a gente sentir que a gente
foi abandonado pelas pessoas que foram embora, ou a gente sentir esse abandono de abandonar uma vida que a gente conhecia e o medo do que seria depois, de como é que a gente iria voltar. Eu me lembro que assim, durante a pandemia eu ficava pensando, será que algum dia a gente vai voltar a viajar de avião? Será que algum dia a gente vai poder entrar num restaurante? Graças a Deus! Hoje em dia a gente está com, vamos dizer assim, uma vida normalizada. Mas o que foi que a gente aprendeu? Já que a gente precisa olhar aqui para o passado, o que foi que a gente aprendeu que a gente pode usar no dia de hoje? Com essa força que a gente teve que demonstrar nessa situação. O que foi que a gente aprendeu? Vamos passar para os conselhos dos signos e ver aí a mensagenzinha para cada um dos signos, e aí eu vou olhar com o tarô do depois. O depois. Legal, né? Eu acho que vai ser bacana. Áries. Áries. Ah, 2 de copas em Áries. Que lindo. Eu sinto que hoje é interessante você pensar no apoio que você teve das pessoas que você ama, no quanto elas foram importantes para você nesse momento. Peraí, deixa eu mexer nessa luz aqui. Acho que assim fica um pouquinho melhor, né? No tanto que elas foram importantes para você naquele momento e agora. Valorizar também, né? Aqui é mais do que uma família feliz. Tem até um gatinho aqui que também está participando dessa união, desse amor, desse abraço, desse apoio, desse aconchego. Então, Áries, eu sinto de falar para você que sempre é importante a gente valorizar as pessoas que passam com a gente por momentos difíceis. E, se possível, por que não, celebrar que saímos do outro lado ainda mais fortes, mais unidos, com muito amor, muito amor. Essa é uma carta de amor, de união, de encontro, de apoio mútuo. Bacana, Áries. Touro. Touro. E temos... Oi, tá bom, Touro. O Mago. Essa situação toda que a gente passou aí, Touro, fez com que você percebesse muitos poderes, muitos recursos, muitas habilidades que você tinha e que talvez você não utilizasse. O Mago aqui está fazendo todos os elementos que ele tinha, que estavam parados na mesa, voarem ao redor dele. Está dando movimento. Está dando movimento para a manifestação dele, ou para os poderes, ou para todas as capacidades. E em cima da mesa tem uma pomba branca pousada. Então eu sinto de falar para você, Touro, que talvez você tenha conquistado uma ideia de paz, de saber que você tem a capacidade de passar por situações difíceis com aquilo que você tem, usando os recursos que você tem, o seu coração, a sua mente, o seu espírito e o seu corpo, a sua matéria, né? Resistir com tudo isso, com esses 4 elementos e mais. O Mago está sempre puxando a energia de lá de cima, ou seja, também com a energia universal. Gêmeos. Rei de Ouros. Espera que eu preciso dar uma olhada nesse Rei de Ouros aqui. Eu tenho pouquíssima intimidade com esse tarô do antes e depois. Eu comprei no ano passado e quase não usei. Sabe o que eu sinto, Gêmeos? Que você conseguiu uma força. A gente já tinha visto isso, né, com a carta da força, mas eu sinto que é como se você, nesse momento, percebesse que, você é muito mais forte do que você imagina, e 2, que você sabe também
domar esses impulsos, porque aqui tem um touro e ele tá com essa cabeça, tipo, né, querendo dar uma chifrada, só que o rei de ouros está colocando a mão assim, suavemente em cima dela, em cima do touro, e colocando também a moeda em cima da cabeça. Para mim isso aqui é uma coisa de estabilizar-se, sabe? Estabilizar a própria energia, estabilizar a própria matéria. Então eu não sei se de repente você está passando por esse processo agora de voltar a se reestabelecer materialmente, né, com essa força que foi adquirida, ou se esse período fez com que você repensasse a maneira como você enxerga, por exemplo, a estabilidade, a abundância, o dinheiro em si, o que o dinheiro pode comprar, o que o dinheiro não compra de jeito nenhum, tá? E ao mesmo tempo também o touro sempre tem aquela coisa do, né, talvez até de domar uma raiva, um gênio, um bufar, sabe? Saber lidar melhor com certos aspectos seus que talvez antes você não soubesse, sabe? Ter um pouco mais de paciência com as coisas também, né? Porque Terra sempre fala disso. Um pouco mais de pragmatismo, né? De encarar as coisas tipo, é um touro, mas eu sei como lidar, eu sei como colocar a mão aqui em determinado lugar e acalmar essa criatura. Eu sinto que talvez também, Gêmeos, você esteja olhando para as questões materiais agora com um pouco mais de seriedade. É isso. Câncer. Câncer. Oh. Câncer, você tirou a carta dos amantes. A carta dos amantes aqui no tarô do depois tem algumas modificações. Por exemplo, Eva está oferecendo a maçã a Adão. E esse arcanjo que está aqui em cima está com uma espada prestes a fazer algum tipo de corte. Ai meu Deus, deixa eu ver como é que eu vou tampar as nudezes aqui. Se bem que não dá pra ver, vai. Né? Mas acho que dá pra vocês verem aqui a espada, a maçã aqui no meio. Então tá, olha só, Câncer. Tem uma cobra aqui no chão também, que é uma cobra que antes estava enrolada na árvore, agora ela está no chão. A carta dos amantes fala sobre escolhas, sobre a gente saber o que é certo e errado e agir de acordo com a nossa consciência, mas ao mesmo tempo também agir de acordo com o nosso coração, fazendo as coisas que a gente sabe que vão fazer a gente feliz e tendo esse discernimento de saber fazer essas escolhas. Então eu sinto que hoje, depois de tudo que a gente passou no passado, você tem mais sabedoria e você valoriza mais as coisas que você sabe que trazem alegria para o seu coração. Talvez você tenha passado por esse período, né? E tenha descoberto que você não fazia tudo aquilo que você gostava, né? Que muitas das suas escolhas eram baseadas em regras ou em expectativas de outras pessoas. Você decidiu seguir as suas próprias regras e as suas próprias expectativas do que é bom para você ou não. Mas eu sinto que agora, Câncer, você é uma pessoa mais sábia. E outra, essa coisa da Eva estar dando a maçã para Adão me fala de uma troca mais equilibrada com as outras parcerias, sabe? Um saber também gozar dos prazeres da vida e da união carnal com outras pessoas sem culpa, tá? Porém também com esse anjo que está com essa espada aqui, eu sinto que você deve ter passado por uma avaliação de muitas das suas relações anteriores e pode ter cortado muita coisa.
ou comportamentos que você tinha nessas relações, ou pessoas que você tinha na vida e que você falou, não, acho que não vale mais a pena estar com essa pessoa, tá? É isso, Câncer. Leão. Leão. Leão, o Sol. O Sol. O Sol, e aqui o Sol tem bem a energia de Gêmeos também, porque tem duas crianças que estão brincando, estão disputando, uma bandeira vermelha aqui. E eu acho que hoje, Leão, você tem uma noção de segurança diferente da noção que você tinha anteriormente, porque aqui atrás dessas crianças brincando, se divertindo, tem um muro, né? É um muro baixo, não é um muro tipo que isola por completo, mas é um muro que traz segurança, né? Talvez você tenha passado por momentos em que a insegurança da situação toda tenha mexido com você no sentido de agora eu preciso pensar mais em como trazer essa sensação de segurança e alegria para dentro da minha casa. Talvez você tenha repensado como é que você qual é a palavra? Como é que você se revigora, né, nas suas interações, como é que você descobre alegria no seu dia a dia. Pode ser que você tenha mudado também o comportamento em relação às crianças da sua vida, sejam filhos, irmãos, sobrinhos, vizinhos, entendeu? E pode ser também que você tenha mudado a maneira como você olha para a sua criança interior e tenha decidido que vai deixar ela sair para brincar mais vezes, sabe? Mas eu sinto que tem uma nova consciência que vem do fato de querer ser mais feliz, de querer ter mais momentos de prazer, alegria, férias até talvez, sabe? Tipo, não, depois do que eu passei, agora é sagrado, eu tiro 2 férias por mês, nem que seja 2 férias por mês, a quem derem, 2 férias por ano, nem que seja 15 dias, sabe? Pra mim isso é importante, eu sei que isso me recupera, né? Me revigora. É isso, Leão. Virgem. Virgem. Rainha de Copas. Já tá meio dobradinha essa Rainha de Copas. A Rainha de Copas aqui, nessa carta, ela descobre que dentro daquela taça que ela tinha um peixinho que estava preso ali. Ou seja, tinha muitas emoções que ela tinha guardadas e que nesse momento, agora, no hoje, ela sente que ela já pode soltar, deixar que vá, né? Ela tá no momento em que ela está tirando esse peixinho de dentro da taça e voltando esse peixinho ali para a água do mar, para onde ela está aqui. Ou seja, eu sinto que hoje você sabe olhar melhor para as suas próprias emoções e sabe o momento de deixar algumas coisas irem, ou de simplesmente não aprisionar mais tanto dentro de você algumas coisas que você deseja expressar emocionalmente. Espero que esteja fazendo sentido. Estou canalizando aqui. Talvez você simplesmente tenha amadurecido muito durante esse período e não esconde mais aquilo que você sente, às vezes até para poupar outras pessoas, sabe?
É isso, Virgem. Libra. Libra. Cinco de copas, né, Libra? Que é uma das cartas que a gente tem aqui no tarô do antes e agora a gente tem aqui no tarô do depois. Então, Libra, eu sinto que hoje, depois de tudo que passou, você é uma pessoa que sabe ter mais resiliência em relação às perdas, em relação às dores emocionais. Hoje eu sinto que talvez você já não se perca mais tanto em ficar remexendo em situações do passado ou em situações que não deram certo. É como se fosse assim, meu foco hoje está em aproveitar a vida e o que ela tem a oferecer, ao invés de ficar chorando por aquilo que eu não tenho ou que eu perdi. Agora aqui é engraçado, curioso, que tem no Rio uma pessoa que está com as duas mãos assim, tentando chamar a atenção aqui. E eu sinto que com essa carta também, talvez você ainda esteja passando por um momento, Libra, de saber quando você pode ajudar os outros e quando você precisa olhar para você. Porque me dá uma sensação aqui de que é um momento em que talvez você ainda não esteja conseguindo lidar com questões fora de você, apesar de que você está com essa coisa de não, eu vou aproveitar melhor as chances que eu tenho, mas ao mesmo tempo também eu sinto que é um momento em que você está buscando o equilíbrio entre cuidar de você e ver o que você pode fazer pelas pessoas que estão em volta de você também. Se elas estão precisando de ajuda, se elas estão precisando de um conselho, se elas estão precisando da sua presença ou do seu olhar até, da sua atenção. Mas de qualquer maneira, Libra, eu sinto que você ainda tá processando muita coisa. Ainda está crescendo emocionalmente ao olhar para tudo aquilo que você passou, que nós passamos, né? Não só... E aqui é tipo, não só aquilo que você passou durante aquele período todo que a gente falou da pandemia, mas também como isso afetou as outras pessoas. E talvez você, com esse desejo de equilíbrio e harmonia, esteja ainda processando o que você pode fazer, né? Beleza. Escorpião. Vamos lá, Escorpião. Ui. Escorpião. Que carta bacana. 9 de copas. Eu sinto, Escorpião, que hoje tudo o que você deseja é aproveitar o que a vida tem de melhor. Comer bem, estar bem com seus próprios sentimentos, né? Curtir e, assim, principalmente, equilibrar-se. Ao mesmo tempo também, essa carta do 9 de copas aqui, em que tem essa pessoa aqui que está servindo essa comida, está trazendo, ela pode estar falando também sobre você deixar outras pessoas entrarem na sua vida, porque essa carta do 9 de copas é uma carta de solitude, é a carta da pessoa que, de repente, passou por tudo que tinha que passar, se reorganizou emocionalmente, né? E agora está num momento de aproveitar a vida, mas deixando que outras pessoas entrem na sua intimidade. Tragam coisas para você, né? Tragam alimento para sua alma, sabe? Mas de qualquer maneira, essa pessoa aqui está sorrindo,
bastante, ou seja, eu sinto que você pode estar num período bastante feliz, contente, e até assim com um certo orgulho de ter superado tantas coisas, porque para mim essas taças todas que estão aqui em torno, atrás, são as taças que representam todas as lições emocionais que foram aprendidas e que estão ali à mostra, tipo, inclusive no 9 de copas do tarô do meio, né, que não é nem do antes nem do depois, essa pessoa tá com as mãos assim, tipo, uou, tá vendo tudo que eu superei, tem um orgulho aqui, tá? De repente até de ter agido certo e de agora poder contar com algumas recompensas. Sagitário. Sagitário. Rei de ouros também. Não, agora não me lembro se foi Gêmeos que tirou Sagitário. Peraí. Gêmeos e Sagitário são signos opostos, né? E vocês tiraram a mesma carta. Olha que curioso. Tá, Rei de Ouros. Rei de Ouros. Hoje eu sinto, Sagitário, que você dá mais valor a algumas coisas que talvez você não desse antes. Ao conforto, ao lar, aos seus animais de estimação. E também a uma força que você descobriu, que é uma força que você pode usar quando você precisa, mas ao mesmo tempo também não demonstrar quando você sente que não é o momento. Porque o touro, ele pode ser muito bravo, mas aqui ele tá tipo mansinho, abaixando a cabeça. Então eu sinto que você de alguma maneira encontrou um equilíbrio material, que pode ser um equilíbrio físico do seu próprio corpo, né? Mas pode ser também você se sentir bem na sua casa, tendo a capacidade de demonstrar a sua força, a sua resiliência. E talvez, inclusive, você tenha tido... Eu tô sentindo aqui que talvez você tenha começado algo que agora se mostra lucrativo. Talvez você tenha começado algum tipo de atividade econômica que trouxe para você essa abundância toda, porque o touro é muito abundante, né? Forte, né? Dá aquela sensação de poder. Então eu sinto que talvez você esteja aí, inclusive, com mais poder do que quando tudo isso começou, tá? É isso. Capricórnio. 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 Olha a carta que veio para você, Caprica. 4 de ouros. Essa carta aqui pode ter... tudo isso que a gente passou pode ter deixado você com muito medo de perder aquilo que você conquistou. E pode ser algo que até agora ainda você não tenha muito sossegado no seu coração. O 4 de ouros também fala de um apego muito grande à matéria, uma ganância talvez, e um medo de que se você deixar alguma coisa nunca mais você vai conseguir recuperar, sabe? Você vê que tem aqui a morte, né, um ceifador chegando e você agarrando firmemente aqui as moedas. 2 dessas moedas geralmente estão aqui nos pés, uma embaixo de cada pé e a outra próxima ao coração. Eu tô sentindo que talvez você tenha se tornado uma pessoa um pouco mais medrosa, talvez, em relação a dinheiro, mas talvez ainda mais... Qual é a palavra que eu quero usar aqui? Não estou conseguindo usar, não estou conseguindo lembrar da palavra.
Para mim é como se fosse assim, ó. Eu sinto que talvez você esteja agora, depois de tudo que passou, ainda com uma sensação meio traumática de que tudo que você tem pode ser tirado de você a qualquer momento. E isso é algo que desestabiliza você. Porque as moedas que estavam nos pés e que agora estão seguradas aqui me dão essa sensação de que você está se agarrando a muitas coisas que talvez você já devesse estar liberando, porque o ceifador está chegando para tirar, mas você não quer entregar. Aquário. Aquário. Três de espadas. Uau, Aquário, tem muita coisa ainda que não foi curada, hein? Muita coisa que precisa ser falada. É assim, as espadas que estavam aqui nesse coração, elas já saíram. Então tem muitos pensamentos, muitas coisas que você sentiu que feriram você. Nesse momento você já está, você já tem essa noção de que você pode liberar, porém as marcas ainda ficaram, a dor ainda ficou. Você vê que tem uma coisa aqui, vamos dizer assim, umas gases amarradas aqui, que é meio um remendo, né? Não é um negócio profissa, não é uma sutura bem feita, né, por um cirurgião plástico. Amarrei um pano aqui, entendeu? E tô me curando. Aquilo que me doía já não me dói tanto, porém ainda dói. Então eu sinto que tem muita coisa que você passou e que ainda precisa ser conversado para que você possa voltar a se sentir uma pessoa inteira. Mas de qualquer maneira, eu sinto que é como se fosse assim, eu estou é como se você já sentisse que já aconteceu uma preparação para a cura. A cura ainda não chegou, mas a preparação para já. E o mais incrível aqui que eu sinto é que isso foi algo que você fez com maturidade, sabe? Eu tô sentindo que foi uma maturidade de você saber que era o momento de você se livrar dessas espadas que estavam aí aprisionando você em pensamentos, em mágoas, em rancores, e falar, vou deixar tudo isso para trás. Ai, o calor, hein? Começou, pegou agora. Peixes. 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 Rainha de Copas. Rainha de Copas que veio para Virgem. E Virgem é o signo oposto a Peixes? Eu acho que sim, né? Duas vezes que a mesma carta veio para signos opostos. Gente, socorro, deixa eu botar o ventilador aqui. Vai fazer barulho. Mas sem isso vai ser impossível. Sinto muito, Peixes, que você tenha que ouvir o barulho do Darth Vader. Mas infelizmente aqui é muito quente. Ó, a Rainha de Copas, ela aprendeu a lidar com os seus próprios medos, com muitas coisas que estavam guardadas aqui dentro dessa taça que ela teve que descobrir. Talvez, inclusive, você ainda esteja lidando com muita coisa que está vindo à tona desse momento que nós passamos e aprendendo a liberar, aprendendo a olhar para isso e a liberar
dores, traumas do passado, coisas que você aprisionou e que você não disse para ninguém, né? Então talvez esse seja o momento em que você está conseguindo expressar melhor as suas emoções, ou pelo menos olhar para elas e saber exatamente o que você continua guardando e o que você libera para o mar e deixa aí, tá? É isso. Eu peguei o oráculo aqui dos arquétipos pra gente dar uma olhadinha na energia grande aqui, né? No arquétipo que foi ativado com tudo isso que a gente passou. Aí a gente começa por aí e aí depois eu vejo o que mais que a gente pode tirar aqui como conselho final, entendimento final. Eu tô sentindo mais como um entendimento final do que um conselho, sabe? Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Me digam aqui se bateu pra vocês, que pra mim foi muito surpreendente. Não tava pensando em fazer uma coisa assim, mas é assim, o tarô é assim. A floresta. A floresta. A floresta, que é esse arquétipo da gente adentrar o desconhecido e lidar com o medo de não saber aonde a gente está. Eu vou pegar aqui um livro um pouco mais sobre a floresta pra gente ler. Calma aí. Pronto, achei. A floresta. A mata, a jungle é o que? Jungle? Esqueci o que é jungle, vai. Considere por um momento as suas memórias mais antigas sobre a floresta. Selva, jungle é selva. Muito provavelmente essas memórias incluem as dinâmicas míticas desse arquétipo, desse arquétipo que é um arquétipo de espaço, de lugar. Um pouco de medo, um pouco de encantamento, talvez perder-se do próprio caminho, talvez descobrir um segredo místico que é um tesouro. Essa é a magia da floresta e requer primeiro que a gente entre nela e depois que a gente se perca dentro dela. Você pode pensar que existe um caminho que leva você direto, uma trilha que leva você direto do começo da floresta até o fim. Mas muito rapidamente você But soon enough you will be on. Você vai se ver naquilo que nós chamamos de um caminho sem caminho, ou seja, se perdendo aqui, não sabendo mais. Imagina uma floresta com aquelas árvores super altas em que você se perde da trilha. Como é que você sai dali, né? Existem tricksters, né, que são aquelas pessoas que aparecem do nada, que podem ameaçar a gente, né? Lembra da floresta do Chapeuzinho Vermelho, né, do lobo? Uma folhagem densa e muitas coisas que se entrelaçam e que muitas vezes fecham o nosso caminho, né? Mas igualmente presente na floresta estão o brilho das fadas e também amizades entre as árvores. Não sei se vocês já leram ou ficaram sabendo sobre isso, que as árvores elas têm todo um sistema de apoio mútuo que se dá pelas raízes. É um negócio bárbaro, incrível. Leiam A Vida Secreta das Árvores. Você está numa aventura agora e não existe um caminho de volta. Só existe abraçar essa luz tênue e as sombras que se movem, né? Tem uma luz tênue que a gente vê que vem lá de cima e aquelas sombras que às vezes podem assustar a gente. Se elas são nossas sombras, são as sombras das florestas, a gente não sabe. A gente sabe que, né, dá uma sensação de frio na barriga. Se é literal ou imaginária,
desbravar a floresta e se perder dentro dela faz com que a gente se encontre. Quando está no seu aspecto de luz, a floresta traz magia, traz esse deslumbramento infantil, né, de uau, né, e aventura. Quando está no seu lado de escuridão, de sombra, traz densidade, selvageria e concealment, enganos, tá? Ok. E aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma carta do tarô do depois como conselho, porque a gente entendeu o que a gente passou realmente por um período em que a gente não sabia o que ia acontecer, e a gente teve que ter muita coragem para continuar trilhando o caminho até sair dessa floresta escura aqui. E agora eu vou pegar aqui, e aí veio o 5 de copas, que ainda fala sobre a gente olhar para o que, vamos dizer assim, para o que a gente aprendeu, para o que a gente sofreu, mas ao mesmo tempo também fazer um movimento de seguir em frente. E lembra, prestando atenção também, não só na gente, mas nos outros, no que as outras pessoas passaram e no que as outras pessoas ainda podem estar passando nesse momento. Então é um momento ainda é um momento de dor, eu sinto, para muitas pessoas, mas ao mesmo tempo o 5 de copas fala da gente abraçar essa experiência que a gente passou com muita compaixão por nós e pelas outras pessoas, mas ao mesmo tempo também não ficarmos mais presos no que passou, começarmos a olhar para o futuro de uma outra maneira, inclusive, tá? Me surpreendeu muito essa carta ter vindo como conselho, me surpreendeu bastante. Esse 5 de copas me dá uma sensação de conselho que é tipo assim, já é seguro abandonar o luto e voltar a viver as nossas vidas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura, ela foi um pouco mais profunda do que eu imaginava, mas essa semana realmente a gente está mergulhando na dor aqui, tem que ter coragem para fazer isso, e eu quero agradecer a todos vocês que estão fazendo isso aqui comigo, que têm deixado comentários aqui, dividindo o que vocês estão passando. Eu acho que isso é bacana, a gente está formando uma rede de apoio aqui muito gostosa, muito forte. Eu agradeço a cada um de vocês aqui, tá bom? Beijos e até amanhã.